da paixão de Cristo. Tecnicamente, em termos astrais, a morte de Jesus se deu às 3 horas da tarde, então agora já está contando na realidade o primeiro dia após a morte de Jesus, porque o costume judaico considera o pôr do sol o final do dia. Então, o pôr do sol da sexta-feira já começa o sábado. Então, já é o segundo dia, na verdade. O primeiro dia foi o próprio dia em que ele fez a passagem, e hoje já é o segundo dia, mesmo que a gente ainda não tenha terminado a sexta-feira. Motivo também pelo qual a gente celebra a Páscoa antes do domingo de Páscoa, né? A gente não espera raiar o sol no domingo. A partir da noite, a partir das 21 horas do sábado de Aleluia, para nós já inicia a comemoração da Páscoa, tá bom? Porque já é um novo dia, já é um novo momento, já está completa a transição do Espírito de Jesus, vencendo a sua matéria na cruz, né? Entregue por nós, fazendo o transporte do seu Espírito, descendo ao mundo dos mortos, salvando os espíritos que estavam ali retidos desde a criação do mundo e subindo aos céus para retornar à terra com seu corpo glorificado e ressuscitado. Bom, mas isso é assunto para o nosso encontro amanhã, o toque da Aleluia, em que nós vamos conversar um pouco sobre essa passagem do Espírito de Jesus, né, o que significa a Páscoa. Nós marcamos para 12 horas ou 11h30. Por favor, confirma aqui, Rodney, no chat, que eu já esqueci o que a gente combinou de fazer. Mas nós vamos ter passagem bíblica, nós vamos ter a música, né, de Handel, Aleluia, nós vamos ter sinos, enfim, o resto vocês já sabem mais ou menos, e a gente convida para que vocês se juntem a nós pelo YouTube, e aqueles que desejam participar, tem alguma coisa para colocar, vão fazer alguma fala, algum poema, alguma homenagem, alguma exaltação a Jesus ou a data, entra pelo Zoom que a gente consegue colocar a sua imagem para participar com a gente do vídeo no YouTube, tá? Vai ser uma transmissão simultânea. Então eu ia pedir especialmente para aqueles que são membros da Cúpula IED, que ocupam diretórios no Rio, São Paulo, as colunas de Brasília, que estejam com a gente pelo Zoom para que a gente faça essa interação, e o público, e o público em geral, digamos assim, os nossos outros sacerdotes, podem acompanhar pelo YouTube, que vai ser mais divertido, porque tem a questão do chat, né? Fica mais ativo do que no próprio Zoom. Tá bom? Então, sem mais demora, nós vamos aqui dar início à nossa transmissão para valer. Como sempre, eu sou o aspirante dedicado à sua santidade Andu, Gustavo Torres Nunes, e estamos aqui reunidos para ter o nosso último encontro Descobrindo a Estrela d'Alva, que encerra essa nossa Semana Santa de 2021. Ao longo dessa semana nós lemos vários trechos do livro Que se Aprende em Estrela d'Alva, de Hilda Roxo. Através de Hilda Roxo, os mestres espirituais que fundaram a Irmandade Espiritual Estrela d'Alva registraram nesse livro os seus ensinamentos. Só repetindo, nós vamos começar hoje a leitura na página 39, mas a gente tem outros trechinhos que eu pensei também. Hoje o assunto é retornos. E o que significa retornos? A gente não pode chegar a compreender o que é um retorno se a gente não considerar a teoria da pluralidade das existências. Então a gente vai começar por aí. É um trecho curto, depois a gente vai falar sobre a condição de retorno, e aí depois tem uma surpresinha para vocês ao final, e claro, conto com a participação de vocês, com seus comentários, não necessariamente sobre o trecho que nós vamos comentar, mas pode fazer uma avaliação geral do que foi essa semana para você, do que você aprendeu, do que você descobriu, do que você relembrou, do que você sentiu. Então a gente
conta bastante com a participação de vocês naquela hora dos comentários, tá certo? Então, somente introduzindo o livro mais uma vez, o que se aprende em Estrela d'Alva é uma coletânea de ensinamentos mostrando a responsabilidade que o homem tem com o astral, ao mesmo tempo dando uma orientação como deve proceder para galgar o caminho da sua libertação espiritual. Como eu disse, nós que somos filhos de Estrela d'Alva, nós que somos membros da Irmandade Espiritual Estrela d'Alva, nós sabemos que nós somos retornos. Mas o que isso quer dizer? Significa que você que está assistindo a live também é um retorno? Não, não significa, tá bom? O retorno é uma condição muito específica, que vocês vão entender o que é, e que são pessoas que precisam buscar a espiritualidade e, via de regra, se encontram na Irmandade Espiritual Estrela d'Alva. Significa que todos os retornos do mundo estão na IED? Não, não significa. Tem muitos retornos espalhados por todo o mundo. Não é uma condição incomum, mas não é a regra geral. A regra geral são as pessoas que vão galgando os planos naturalmente. Mas você não sabe ainda o que é planos, correto? Então vamos entender um pouquinho do que a gente está falando, começando a ler o trecho chamado Pluralidade das Existências. A teoria chamada por vocês de reencarnações constitui um dos pontos dogmáticos da doutrina que, com tanto carinho, estudam, pois ela não é nova. Se no Ocidente ela surgiu de modo inteiramente diferente, foi porque, com a forma severa do oriental que a pratica, não era possível ser aceita pela maioria de vocês. Venturosos sentem-se eles, por serem verdadeiramente filhos da pátria da espiritualização, onde tudo é cultivado com o máximo carinho, por quem possui esses dons admiráveis. Lá, atendem-se em qualquer parte os que necessitam de conselhos, nas ruas, praças, campos, templos ou nas residências. Incorporam os guias com o mais natural de todos os atos. Se do outro lado os poderes públicos não lhes impõem decretos, nem regulamentações e formas, é porque a convicção de crença não sofre interrupção, nem as atividades se modificam fisionomicamente. Recebam essas considerações que pertencem, como muitas outras, ao domínio geral de ensinamentos do alto, sem a qualificada bisbilhotice, constituindo a reencarnação uma lei natural. Ela se sucede com a obra da criação, presente do espaço para o homem novo na Terra. Só fazendo aqui, abrindo parênteses, esse homem novo, ele só é possível, esse homem novo, ele é criado no dia de hoje, na sexta-feira da paixão. O homem novo, ele nasce do sacrifício de Jesus, ok? É o fim do plano da criação. A criação só se completou com a morte do Filho de Deus na cruz. Então, retomando aqui. Certa é a teoria da transmigração dos espíritos. Contudo, a metempsicose, que constitui tese de que as almas dos homens em formação espiritual reencarnam nos animais, é errônea e categoricamente fora de ensino e consequente estudo. Sucede, por conseguinte, que da pluralidade das existências renova-se a existência da doutrina, que teve origem com os próprios mundos povoados e que se tem conservado no íntimo das pessoas com carinho até os dias de hoje. Simplesmente mudou-se a apresentação, concorde. Anotem esta verdade, que a escola de aparelhos de Estrela d'Alva é única no gênero em todo o mundo. Fora desta irmandade,
jamais se obteve codificação de ensinos e preceitos para médiuns, que dedicadamente farão de sua mediunidade verdadeiro sacerdócio. Digam-me, amados discípulos, qual a filosofia ou teosofia capaz de resolver este intrincado problema, senão a clarividência dos guias que trabalham dentro da fulgurante constelação irradiadora de Estrela d'Alva? Árdua é a missão de vocês, severa a sua escola, porque só tem valor a obra difícil, com recalques de enormes sacrifícios. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a vida do corpo. E agora sim, vamos entrar no referido assunto retorno. Retorno ao estado de espírito que se compara a uma situação de humilhação, para resgate de dívidas contraídas em encarnações passadas. Os espíritos de retorno lutam por encontrar a determinação dessas causas, pois, tendo conseguido a auréola de ascensão, sentem-se de repente destituídos desses ornatos de que se julgavam dignos. Várias são as modalidades de retornos. Isso como consequência da vida que tiveram quando encarnados. Se tivessem aproveitado muito do que neste instante vocês estão aprendendo, por certo não ficariam dependentes de situações quase que inferiores. Reconquistar posição no espaço não é coisa fácil, pois a justiça do alto não aceita com facilidade aquilo que vocês chamam desculpas, justificativas, desobrigações. A lei do retorno é tão consequente quanto a causa da sua criação. Uma depende inevitavelmente da outra. Geralmente, vocês chamam retornos desânimos próprios. Porém, se esfalfante foi o peso de suas obrigações, por que as tomaram sobre os ombros? O objetivo do retorno é causa inteiramente divina, principalmente para vocês que estão ligados a preceitos religiosos. Bom, essa é a explicação do retorno. Alguém que já teve o louro da glória espiritual, mas por erros cometidos, retorna à Terra em situação de humilhação. São esses espíritos humilhados que nosso missionário, assunto da conversa de ontem, veio buscar, veio encaminhar, trazer de novo a imagem de Jesus. Por isso que o chamariz para essa live de hoje é aquela imagem que é a reverendíssima Malilda segurando um crucifixo. É pequeno, mas dá para ver. Ela segura um crucifixo e ela está cercada por Pai Miguel Xangô, o autor principal desse livro, Sua Santidade Andu, chefe supremo da Irmandade Espiritual Estrela d'Alva, e Sua Santidade Deusa Lunar, nossa madrinha espiritual, que nos encaminha. Então, essa trindade apoiou a Reverendíssima no seu trabalho de trazer a cruz de Cristo para nos iluminar e, pela dor que ele sofreu há 2000 anos atrás, aliviar a nossa dor. Então, eu quero compartilhar com vocês algo muito interessante. Na sequência do livro vem a explicação de cada um dos planos, e nós não vamos falar sobre isso. Eu só quero pensar algumas coisas interessantes da discriminação. Tem uma ficha corrida de cada um dos planos, tá, gente? Alguns elementos interessantes sobre o plano 6, que é o plano a qual nós fazemos parte e somos retorno dele. Na transmissão. Então, retomando, nós que somos plano 6, retorno, temos como anjo de guarda Ondiele,
O astro é Vênus. A planta é a roseira branca. E o ponto de apoio é o crucifixo preparado. O que significa um crucifixo preparado? Significa um crucifixo que não tem Jesus preso. Porque nós trabalhamos com Jesus ressuscitado. A imagem principal que nós temos de Jesus na Irmandade Espiritual Estrela d'Alva, no nosso altar da sede, ele está de pé, né, como é a representação do Cristo ressuscitado. E nós também temos sobre o templo, no nosso Templo do Sol, em Guapimirim, o Cristo Redentor, que ele é a primeira figura a ser descoberta no dia do sábado de Aleluia, porque ele é a redenção. Então, esse crucifixo preparado é a cruz vazia, é a cruz da esperança. A cruz vazia está porque ele vive. A história de Jesus não acabou na cruz. A história de Jesus culminou na cruz, que ensejou a sua ressurreição, a sua verdadeira missão. Então, só o último detalhe do plano 6, que, em função da situação que nós estamos enfrentando, muita gente deve estar precisando disso. Para a melhoria de emprego, vamos lá. Concentração no mar, em jejum, durante 3 ou 4 horas. Assim que um plano 6 deve buscar melhoria no seu emprego. Então este foi um pequeno compilado dessa nossa condição de retorno de filhos de Estrela d'Alva e buscando fazer esse encadeamento com todos os assuntos que nós já tratamos ao longo dessa semana. Já falei bastante de Jesus, falei da força que é Estrela d'Alva, né? E o próprio texto traz que os guias que fazem parte da constelação de Estrela d'Alva têm a clarividência para nos mostrar ensinamentos que outras casas não trazem, né? E que isso tudo existe graças à reverendíssima Maliilda, nosso missionário, que através da sua mediunidade fez chegar até nós o conhecimento dos magos da sabedoria, que ensinam para nós concentração. Então, fica agora finalizada a lógica do que nós tentamos fazer ao longo dessa Semana Santa, proporcionando a conexão de vocês com Estrela d'Alva. Que ela tenha nos acobertado ao longo dessa semana e continue nos acobertando até o final desta nossa jornada, quando finalmente celebraremos juntos amanhã o toque da Aleluia. O momento em que se constata que a cruz, que é o nosso ponto de apoio, está vazia. A cruz está vazia, o sepulcro já não abriga mais matéria alguma, porque Jesus já está no seu trabalho de resgate, ascensão e transmutando o seu espírito pelos umbrais da terra, pelo caos, subindo até a glória do Pai. Razão pela qual também torna esse dia um dia que nós devemos guardar. Os IELs estão resguardados hoje, fazendo concentrações, porque como Jesus morreu e ele foi ao caos, todas as forças negativas a ele estão sendo encaminhadas, estão soltas por aí, tentando embarcar mais uma vez no seu navio espiritual, digamos assim. Tratando Jesus como um navio, essas forças todas estão tentando ser salvas este ano, e aquelas que não conseguirem, no ano que vem, estarão aí ainda, porque eternamente haverão esses espíritos que não conseguiram por si só a sua ascensão e precisam da glória de Cristo para se levantarem, para se aproximarem do céu. Bom, essa é uma mensagem de esperança para todos,
porque por mais errado que nós sejamos, o livro significa, né, mostra pra gente que o perdão sempre é possível. Não um perdão hipócrita com justificativas, desculpas, não. Perdão de um exame de consciência, o perdão assumir a sua própria responsabilidade sobre os seus atos. Isso sim tem muito valor diante de Deus, e isso sim nos dá chance de uma verdadeira vida eterna com Jesus. Então vamos abrir agora para os comentários. Hoje eu estiquei um pouquinho mais o meu comentário, mas hoje é o último dia, gente. Não poderia ser diferente. Vou tentar aqui ver se tem alguém. Na verdade, eu vou primeiro ver se tem alguém interessado em falar. Mandar o convite aqui. Deixa eu ver se essa pessoa aqui quer conversar. Aguardando. Vamos lá? Olá! Oi, Gustavo. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. O que você achou da nossa leitura de hoje? Para fechar essa semana. É muito bom. E o engraçado é que... O interessante, né? Não engraçado. O interessante é que eu já li e reli esse livro várias e várias vezes. Porém, com você lendo, a gente vai lendo junto e realmente você vai entendendo coisas diferentes. Você vai descobrindo realmente o que aquilo ali está querendo dizer, sabe? E tem sido muito bom, desde domingo, só na segunda-feira que eu não consegui acompanhar, mas eu assisti no dia seguinte. Mas eu assisti no dia seguinte, né? E eu tô achando assim muito, muito bom mesmo. É muito lindo, muito esclarecedor. Obrigado. Foi uma iniciativa maravilhosa de vocês, entendeu? Muito bom mesmo. E eu espero que tenhamos mais, mesmo quando a gente voltar a se reunir, que a gente consiga também mostrar isso para as outras pessoas, que é muito bom. A nossa Irmandade é linda e só tenho a agradecer a Reverendíssima por ter se doado tanto por nós. Feliz Páscoa para todo mundo. Obrigado. Olha, amanhã, 12 horas, hein? Toque da Aleluia, não perca. Já marquei aqui para não perder, já botei o sininho lá para tocar. Perfeito, obrigado. Então tá. Beijos e tchau. Vamos ver aqui, tenho mais uma solicitação aqui. Oi, Oba. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha, falar sobre o retorno é sempre uma coisa muito boa, né? Como diz a reverenda Sheila, jogar a boia e nós pegamos. Então nós temos que aproveitar a oportunidade nessa encarnação de resgate, saber viver bem as coisas da terra e saber fazer e viver a parte espiritual. Né? É difícil, mas nós temos grandes oportunidades todos os anos, que possamos todos os anos nos renovar e começar tudo de novo, porque as oportunidades estão aí, só depende de nós. Perfeito. Não é só isso que eu queria falar. Olha, isso que você falou me relembrou um pedaço do trecho que fala o seguinte, né? Se esfalfante foi o peso das suas obrigações, por que os tomaram sobre os ombros, né? A gente quer a nossa ascensão espiritual? Quer. O preço é esse. A gente vai pagar? Vai. Então não reclama, não é isso? É isso aí. É um pouco isso, né? Tudo exige um trabalho nosso, não é algo que vai cair do céu. A gente tem que buscar. E o livro dá o caminho das pedras para essa busca, né? Com certeza. É isso. Ser retorno foi a grande oportunidade que nós tivemos para estar aqui nessa encarnação, para poder seguir o nosso caminho espiritual. Né? Então, vamos agarrar e seguir o nosso caminho da melhor forma possível. É isso. Obrigado, reverenda. Obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui querendo falar com a gente.
Tem aqui... Olha, hoje tá pipocando. Hoje tem várias pessoas. Fala, Gustavo. Boa noite. Boa noite, todo mundo que está assistindo a gente aqui. Cara, eu queria deixar uma contribuição aí para essa leitura do dia de hoje. É porque, assim, um trecho que fica muito marcante da leitura, quando a gente fala do retorno, né? É que, possivelmente, nós, em alguma outra encarnação, nós já tivemos acesso a tudo, né? A grandes riquezas, a grandes fortunas, e nós não soubemos usar. Então, assim, aquela revolta que a gente, às vezes, desenvolve dentro da gente, né? Por que o outro conseguiu ter uma Ferrari e eu só consigo ter um Fusquinha, né? É assim, óbvio, a gente tem que tentar lutar para a gente conseguir sempre ter uma vida melhor, uma vida digna, né? Mas não se revoltar com isso se não conseguir ter a sua Ferrari, né? Porque possivelmente em uma outra encarnação... Você já teve uma carruagem de ouro, né? Um castelo, e não soube usar. Você falhou nessa sua missão, você não soube usar aquilo ali, e hoje você está numa oportunidade de resgatar isso, né? Então, ao invés de se revoltar, reze. Era essa contribuição que eu queria deixar aí para vocês. Obrigado, presidente. Grande abraço para você. Tem mais alguém aqui? A reverenda Sheila queria falar, tá pedindo ali, deixa eu abrir aqui. Olá, boa noite. Boa noite. De novo a sua câmera tá... Eu não sei porquê, deixa para lá. É muito rápido o que eu vou dizer. Na primeira live que a gente estudou, falando sobre Jesus, a minha intervenção foi no sentido de tentar mostrar a todos a necessidade de aceitarmos Jesus encarnado na Terra como Filho de Deus, que veio com esta missão de morrer para nos salvar. Da mesma forma, nós precisamos compreender a lei de retorno como algo que precisamos aceitar. E é um pouco essa palavra que o nosso querido Flávio trouxe, não é? A revolta em nada nos ajuda. Ou nós estamos a caminho de Jesus, ou nós não entendemos nada e a IED não é nosso lugar. Essa é a questão. Eu preciso entender e aceitar, é para além de compreender. Eu preciso aceitar que eu sou retorno, que eu estou nesta condição de um estado de espírito que vai me obrigar, nesta encarnação, a passar pela humilhação para que eu possa definitivamente, por meio de virtudes, sanar as minhas dívidas de encarnações passadas. Isso é primordial que seja compreendido. Obrigada pela oportunidade. Reverenda, o caminho de Estrela d'Alva, ele tem alguns pilares que nós evocamos no dia dos Reis Magos, que abre o nosso ano físico, digamos assim, né? Que a gente fala que a gente precisa compreender, respeitar, crer e amar. Exatamente. São os 4 pilares da jornada em Estrela d'Alva. Exatamente. E aí é a velha questão, que toda vez que a gente tem oportunidade de falar, a gente apresenta a mesma questão. Está tudo nas nossas mãos. O ensinamento está em nossas mãos. E eu vou lançar aqui a pergunta. Todos, considerando que somos todos, plano 6, retorno, todos temos um crucifixo preparado? É só essa pergunta. Fora o resto, está tudo escrito, está tudo acessível.
basta que a gente assuma, volto a repetir, não basta compreender o que é retorno, eu tenho que assumir a minha condição. É importantíssimo que assumamos a nossa condição de retorno. Então é isso, gente. Obrigada, boa noite. Obrigado, reverenda. Obrigado pelas suas contribuições ao longo dessa semana. Também agradeço ao irmão Flávio, né, o nosso presidente, pelas contribuições dele ao longo dessa semana. E deixa só eu chamar aqui mais alguém para encerrar, que já tinha pedido para falar também, o nosso último comentário da noite de hoje e da nossa série de vídeos Descobrindo Estrela d'Alva. Eu espero que vocês tenham gostado de estar com a gente, eu espero que vocês tenham mexido no seu livro, se você não tinha, que você tenha despertado interesse em adquirir, para que você conheça cada vez mais da nossa filosofia oriental anduísta, que apesar de ser oriental, ela é toda calcada nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos da revelação primordial aos patriarcas bíblicos, passa pelo que foi revelado a Maomé, passa pelo que foi revelado aos inúmeros Budas que passaram por essa terra, passa pelo que foi revelado pela filosofia hinduísta e do que foi descoberto pelos gregos, e enfim, tudo isso está condensado com o selo de Estrela d'Alva para a nossa salvação. Olá. Fátima entrou? Oi, tô Olá, aqui. boa noite. Oi, boa noite para vocês. E assim, eu vejo o retorno como uma dádiva, como uma oportunidade, né, de a gente estar aqui, poder resolver coisas que a gente deixou para trás, que a gente não conseguiu superar, né? E penso que o verdadeiro retorno, ele é quando a gente volta ao mundo espiritual e se dá conta se a gente realmente soube, né, aproveitar os ensinamentos, soube aplicar isso na nossa vida e ver se conseguimos galgar, né, essa vida espiritual. E acho muito importante essas lives, e quando se falou de Jesus, a gente precisa aprender, eu acho que o mundo precisa aprender mais que Jesus não está na cruz. Ele não está na cruz, ele está no meio de nós. E uma coisa assim que eu senti ontem, quando se falou sobre lavar os pés dos apóstolos, me veio assim na mente, eu entendi como que se Jesus estivesse nos dando uma passagem para esse novo caminho, sabe? É isso que a Páscoa significa, passagem. Essa nova jornada para que a gente verdadeiramente tivesse esse encontro com Ele do outro lado da vida, né? E assim, eu me vi um retorno quando eu cheguei na Irmandade, e com o passar do tempo eu vi que aquela angústia, aquela coisa, aquela busca dentro de mim, aquilo acabou, sabe? É como se a porta abrisse e você está ali dentro, tá? É isso. Obrigado pelas palavras, eu fiquei até emocionado, né? Porque a gente entende a Irmandade como um templo, né? A gente frequenta, a gente coloca as nossas roupas, prepara os nossos corpos, prepara o nosso templo, enfeita e tudo, mas, sobretudo, lá é uma casa de congregar irmãos que se encontram no mesmo barco espiritual, buscando a cada um a própria salvação. E tentando dar as mãos para fazer isso juntos, um ajudando o outro, dividindo as nossas qualidades e procurando fazer com que os nossos defeitos sejam ali também no bolo, no grosso, diminuídos também para a clemência e perdão das forças de Estrela d'Alva. Obrigado pelo seu comentário, realmente. Eu que agradeço a oportunidade. Feliz Páscoa para vocês, viu? Um beijo grande, Gustavo. Obrigado. Mais algum? Mas não tem mais nenhum pedido de participação. Então, gente, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente tem encontro marcado lá pelo YouTube.
no nosso toque da Aleluia. Eu espero vocês lá, para que a gente possa celebrar verdadeiramente aquilo que se... Opa, eu posso te chamar nessa conta, Rodney? Nessa conta aqui? Ou em outra conta? Não sei, vou chamar nessa aqui. Vamos ver. Ah, foi. Foi. Você A me gente não escuta sabia bem? se ia dar certo. É. Você me escuta bem? Tô dando uma Perfeito. olhada lá no monitor Perfeito. lá para Para ver se não trava. e não tá dando retorno não, né? Não. Ah, que bom. Eu acho que hoje isso tudo fez pensar, né? A gente falou de muita coisa sobre oportunidade, né? O retorno tem a oportunidade de tentar, e aí vem à cabeça todas as coisas que a gente vem aprendendo, e aí você vê o que os professores falam, né? E assim, eu tenho muito o que o Vanderlei Albernaz fala, que ele fala que a gente já chega aqui com o nosso tempo já, né, correndo. Então a gente tem muita coisa para resgatar, tem coisa para aprender, e isso tudo. E aí me remete a uma outra aula, que é a aula do Rito, que ele dá para gente, que ele mostra tipo, como se fosse um calendário das atividades que são feitas e de todas as oportunidades que a gente tem todo ano de fazer a mesma coisa, de melhorar um pouquinho. Então, assim, todo ano a gente tem a oportunidade de olhar um pouquinho para dentro da gente e pensar assim, tá, cheguei aqui nessa fase, e como é que eu estou, né? O que eu melhorei, o que eu não melhorei. Então, eu acho que é a coisa de saber aproveitar mesmo. A Fátima também falou sobre isso, né? De aproveitar. A Sheila falou também que a gente tem tudo e só depende da gente mesmo. A gente tem todas as armas, é tudo dado pra gente. Aí já volta, você falou das aulas, né? Aí já volta a aula que a reverenda Sheila dá do pertencimento, né? Você precisa fazer com que isso pertença a você, que faça sentido para você. Senão é só mais um monte de livro, é só mais uma pilha de papel, né? E não pode ser isso. E realmente essa coisa que todo mundo fala é real mesmo, porque a gente olha as coisas, você lê, tem um entendimento, e cada passo que você dá na sua vida, parece que aquilo ali soma a esse novo entendimento de quando você vai pegar o material novamente para estudar ou para ler. E esse trabalho que a gente conseguiu fazer, e quero agradecer você pelo seu empenho, isso tudo, o seu dispor. Você viajou e na sua viagem você parou um tempo para você poder fazer isso para todos nós. Aí eu tive muito apoio, não posso deixar de agradecer a Caterine, ao Maurício, a Elizabeth, o Clemente, por todo o apoio, o Leonardo e a Júlia, porque se não fossem eles eu não tinha conseguido fazer. Exatamente. E a gente vê como essa coisa da leitura compartilhada, como isso tem feito bem para a gente, porque a gente vem fazendo um trabalho desde os livros que a gente colocou de novo de formato digital, e os outros livros que a gente está reeditando aos poucos. Assim, a gente está repassando as coisas e acaba que a gente está estudando novamente e a gente aborda algumas coisas, né? Então, assim, eu fico muito agradecido por ter tido esse momento, por a gente estar conseguindo passar por isso tudo, e vamos para frente. Tem mais coisas aí que a gente quer colocar em voga aí, né? A gente tem muita coisa para a gente estudar, e eu acho que a gente estudando junto, a gente cresce mais. Com certeza. Queria agradecer a audiência de todo mundo, e amanhã, meio-dia, todo mundo juntinho lá. Obrigado, Rodney. Obrigado, então, Gustavo. fica aí a mensagem para todos. Amanhã a gente se encontra para coroar a nossa Semana Santa
com a esperança da renovação, da vida nova, de encontrar aquele sepulcro vazio e saber que a nossa esperança já está em curso, já está caminhando para a nossa reunião espiritual. Tem aqui um comentário da Lívia, que eu vou ler aqui. Nós, IED, somos privilegiados. Missionário nos salvou e nos colocou de pé nesta terra, a qual pedimos passagem. Gratidão pelos ensinamentos e pela oportunidade de caminhar. Com essa, eu encerro o nosso vídeo de hoje, essa nossa série ao longo dessa semana. Espero que vocês tenham gostado no mesmo nível que eu gostei muito de fazer e de me encontrar todos os dias com vocês ao longo dessa Semana Santa. Até o nosso próximo encontro no Toque da Aleluia, amanhã ao meio-dia, e vamos ver se a gente consegue usar esse canal para movimentar mais o Instagram da Irmandade. Tá ok? Grande abraço a todos e até amanhã.